Aleluia. Glórias a Deus. Eu cumprimento mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Jesus, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Oh, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ler onde que saiu. 1 Samuel, capítulo 19. Aleluia, Jesus. A partir do 20. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus. 1 Samuel 19, a partir do 20. Do 20. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ler? E anunciaram, 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. O Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço grande que estava em Secu, e perguntando disse: onde estão Samuel e Davi? Disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele também despiu os seus vestidos, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Oh, meu Pai, eis aqui a Tua palavra, meu Pai. O Senhor sempre nos surpreende, meu Pai. Oh, Senhor, o Senhor sempre nos dá algo novo para falar, meu Pai. O Senhor sempre nos alimenta, meu Pai. Oh, Senhor, nos usa agora com Tua graça. Oh, Senhor, com Tua misericórdia, meu Pai. Porque o Teu povo, a Tua igreja, meu Pai, precisa ser alimentado nessa noite. Amém. Aleluia, Jesus. As horas estão bastante adiantadas, 8h53 já, mas o Senhor fala como Ele quer. Ele fala em 5 minutos. Aleluia, se Ele quiser falar um pouquinho mais, Ele fala. Aleluia, Jesus. Vamos essa palavra um tanto surpreendente. Aleluia, eu já estava na minha casa, a irmã me falou que eu ia pregar, né? Aleluia, Jesus. E eu pensei que Deus ia me dar uma palavra em casa. Porque quem sabe hoje Deus me dá uma palavra adiantada. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor não me deu. Aleluia, tocou que ele ia falar aqui em cima do altar mesmo. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, eu fiquei esperando, falei, o que será que Deus vai falar, né? Aleluia, Jesus. E quando eu abri essa palavra, o Senhor me surpreendeu muito. Aleluia, porque o Senhor sempre tem algo novo para o seu povo. Aleluia, sempre tem algo novo para você, meu irmão. Aleluia, onde há o Espírito Santo de Deus, aleluia, as águas, irmãos, são cristalinas, aleluia, Jesus é um rio transbordante, aleluia, não é água parada, não é represa montada pelo homem, não, aleluia, é um rio transbordante, aleluia, Jesus. E o Senhor nos deu essa palavra. Irmãos, essa palavra, o contexto dela, aleluia, Jesus, isso aqui aconteceu, aleluia, no momento em que Saul, aleluia, cheio de inveja, cheio de ira, cheio de revolta no coração contra Davi. Aleluia, Jesus, ele passou a perseguir Davi. Ele queria matar Davi. Aleluia, Jesus. A Bíblia fala, aleluia, que ele mandou, aleluia, Jesus, mensageiros, aleluia, à casa de Davi. Aleluia, para matar Davi dormindo. Aleluia, mas Davi foi avisado. Aleluia, a sua esposa, que era aleluia, filha de Saul, porque Davi tornou-se genro de Saul. Aleluia, Jesus, a sua esposa, aleluia, colocou uma estátua, aleluia, Jesus, debaixo dos cobertores, para enganar os mensageiros, para dar tempo, aleluia, de Davi fugir. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, aleluia, Davi fugiu e Saul ficou muito irado, muito irado. E ele ficou sabendo que Davi estava com Samuel. Aleluia, Jesus. E, irmãos, ele mandou mensageiros, aleluia, para o rancho dos profetas. Aleluia, pensando, aleluia, que daquela vez, aleluia, Jesus, Davi estava enrascado.
Aleluia, daquela vez Davi não tinha como sair. Aleluia, Jesus, porque ele ia pegar, aleluia, Davi, querendo ele não, aleluia, no rancho dos profetas. Ô irmãos, nem reverência, nem respeito ele teve com aquele lugar. Aleluia, nem com Samuel, aleluia, que foi o homem que ungiu ele. Aleluia, ele teve respeito, nem com Deus. Aleluia, Jesus, a ira dele, a revolta dele era tanto, uma ira tão grande no coração, que ele nem respeitou o lugar que ele estava. Quantas vezes o crente chega na igreja, irmãos, aleluia, ele nem respeita o lugar que ele está. Aleluia, Jesus, um lugar que é terra santa, irmãos. A Bíblia fala, aleluia, que quando nós colocarmos os nossos pés na casa do Senhor, aleluia, Jesus, esse lugar é terra santa. Aleluia, para guardar o pé, diz a Bíblia. Aleluia, Jesus, mas alguns já perderam o temor de Deus. Aleluia, pouco importa. Aleluia, se ele está, aleluia, lá fora, se ele está dentro de um banco, se ele está dentro de um posto de saúde, ou se ele está dentro de uma igreja. Aleluia, Jesus, qual é a diferença? Perdeu todo o temor de Deus mesmo? Não faz diferença para ele. Aleluia, e Saul, ele criou uma revolta tão grande, tão horrível dentro do coração dele. Aleluia, que ele nem respeitou o rancho dos profetas. Aleluia, Jesus, e ele mandou os mensageiros para matar. Aleluia, Davi. Mas a Bíblia fala, irmãos, aleluia, ele poderia não respeitar aquele lugar. Aleluia, ele poderia não respeitar Samuel. Aleluia, ele poderia não respeitar, aleluia, aqueles profetas. Aleluia, mas o Senhor Deus, ele tinha que respeitar. Aleluia, o Senhor Deus, ele tinha que respeitar. Aleluia, Jesus, e ele mandou os mensageiros. Aleluia, os mensageiros chegaram lá, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo pegou eles. Aleluia, Jesus. Mas aí alguém fala, mas eles estavam indo para matar Saul, o Espírito Santo envolveu eles? Como assim? Aleluia, não, irmãos. O Senhor manifesta de várias maneiras. Aleluia, e quando ele se manifestou dessa forma, foi para impedir a ação deles. Aleluia, ele dominou o espírito deles, e quando ele foi dominado em transe, eles não podiam fazer nada. Aleluia, Jesus. Mas Saul, irmãos, ele não se deu por vencido. A ira dele era tão grande, o sentimento do coração dele era tão revoltoso, tão horrível. Aleluia, já estava dominado por aquele espírito estranho. Aleluia, que ele pensou, não tem problema, eu mando outros mensageiros. E a Bíblia fala que foi uma outra leva de mensageiros. Aleluia, a Bíblia fala que quando aqueles mensageiros chegaram, caíram todos na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. E ainda, Saul não ficou satisfeito. Ô, irmãos, olha o ponto que um homem pode chegar. Aleluia, eu quero que vocês comecem a refletir sobre isso. Aleluia, olha o ponto que uma pessoa pode chegar. Aleluia, Saul, aleluia, ele não era ninguém. Aleluia, ele era o menor da sua casa. Aleluia, Jesus. Apesar que não era o querer de Deus, mas o Senhor escolheu ele. Levantou ele. Aleluia, para ele reinar sobre o povo dele. Aleluia, Jesus. O Senhor deu vitória a ele diante dos seus inimigos. E por causa de uma inveja. Aleluia, por causa de um sentimento. Aleluia, esse homem começou a colocar tudo a perder. Aleluia, precipitação e tantas outras coisas que ele começou a cometer. Aleluia, Jesus. Ele pôs tudo a perder. Aquilo que Deus entregou na mão dele, ele pôs tudo a perder. Aleluia, Jesus. Ele não teve temor de Deus. E olha, irmãos, que ele era muito religioso. Aleluia, ele era um homem tão religioso, aleluia, que ele mandou exterminar as bruxas, as feiticeiras. Aleluia, Jesus. Tão religioso que ele era, mas ele era só religioso. Aleluia, Davi não, Davi era um autêntico servo de Deus. Aleluia, Davi era um autêntico servo de Deus. Ô irmão, será que nós temos sido só religioso? É por isso que muitas das vezes nós não temos reverência na casa de Deus?
Aleluia, é por isso que nós não sentimos mais a presença de Deus, não respeitamos mais a casa do Senhor, porque tornamos tão religiosos, que para nós basta vir para a igreja e sentar no banco. Aleluia, Jesus, basta isso. Se alguém bate palma, eu bato palma. Aleluia, se alguém dá glória a Deus, eu dou um glória a Deus junto para não ficar sem graça. Aleluia, mas eu não sinto nada. Eu fico até abismada de ver as irmãs, os irmãos sentindo a glória de Deus, porque eu não estou sentindo nada. Será que nós chegamos a esse ponto? Aleluia, de ser só religioso, de achar que o fato de estar dentro dessas 4 paredes já resolve alguma coisa? Aleluia, que isso aqui é só 4 paredes, que a irmã que está na frente é só uma irmã. Aleluia, que o irmão que está cantando é só um louvor. Será que chegamos nesse ponto? Aleluia, pois Saul chegou. Aleluia, Jesus. E aí ele mandou mais outros mensageiros, terceiros. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que os mensageiros todos foram dominados pelo Espírito de Deus e não puderam tocar em Davi. Mas a Bíblia fala que ele não ficou contente. Aleluia, ele não se deu por vencido. Oh, meu irmão, quando o Senhor começar a te dar sinal, aleluia, começar a te envergonhar, aleluia, começar a mostrar para você, aleluia, Jesus, que você está errado, que você está errada, aleluia, começar, aleluia, as coisas não dão certo, você planeja alguma coisa, você planeja algum ataque, qualquer coisa que vier na sua mente, não deu certo, a obra de Deus continuou, o irmão que estava na graça, continuou na graça, aleluia, Jesus, nada deu certo? Opa, para um pouquinho e pensa. Aleluia, Deus está com aquele irmão, eu não posso mexer com ele. Porque tudo que eu intentei, toda a fofoca que eu fiz para queimar o filme dele, não deu certo. Aleluia, tudo que eu fiz contra aquela igreja, não fluiu. Aleluia, tudo que eu intentei desse jeito, tem tantas outras coisas que o homem pode fazer. Aleluia, Jesus, não deu certo, eu fui envergonhado. Aleluia, não fluiu. Aleluia, Jesus, eu tenho que parar e ser inteligente. Aleluia, opa, Deus está me resistindo. Aleluia, opa, Deus está aleluia, mostrando que não é desse jeito. Aleluia, que eu estou errado. Aleluia, eu tenho que dar meia volta porque Deus não está satisfeito comigo. Aleluia, Jesus. E Ele está dando sinal que eu não vou para frente no meu intento. Aleluia, Ele devia ter pensado assim, não é? Aleluia, Jesus, você concorda comigo? Aleluia, Jesus. Mas Ele não pensou desse jeito. Porque o homem, irmãos, quando o coração dele está dominado, endurecido mesmo, aleluia, Jesus, ele não respeita o Criador. Aleluia, o homem, quando o coração dele está cheio de soberba, ele não respeita ninguém. Aleluia, Jesus, ele não respeita a igreja, ele não respeita a obra de Deus, ele não respeita o homem de Deus, ele não respeita a mulher de Deus, ele não respeita ninguém. Aleluia, porque o coração dele já está dominado, e assim estava. Aleluia, Jesus, Saul. E sabe uma coisa? Ele não respeitou o profeta Samuel, que era um homem de Deus. Aleluia, ele não respeitou Davi, que ele sabia que Deus tinha ungido Davi. Ele não respeitou os profetas, que sabia que aquele lugar era o lugar que Deus estava. Aleluia, Jesus. E vendo todos os sinais, ele não se deu por vencido. Ele falou assim, aleluia, Jesus, não deu certo, é verdade. Eu vou descer. Olha a soberba, meu irmão. Eu vou descer. Aleluia, eu vou lá, vai eu mesmo, agora não vou mandar ninguém não, vai eu mesmo, como se pensasse assim, aleluia, comigo o trem vai ser resolvido, aleluia, comigo vai funcionar, aleluia, Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia fala, aleluia, que ele ficou sabendo onde Davi estava, aleluia, a Bíblia fala que ele desceu, irmãos, determinado. E ele pensou, eu vou parar esse negócio. Aleluia, eu vou tirar Davi de lá na marra. Aleluia, eu vou matar esse homem. Aleluia, Jesus. Só que a Bíblia fala que ele desceu. E quando ele estava no caminho, aleluias, aleluia, Jesus, ele não tinha nem chegado, o Espírito Santo já tomou ele, aleluia, Jesus já tomou ele, que ele não conseguia, ele ia meio que profetizando, aleluia, Jesus, quando chegou lá, sabe o que Deus fez? Fez com ele pior do que fez com seus mensageiros, aleluia, ele arrancou a roupa e ficou caído nu no meio dos profetas, para a vergonha dele e para a honra do Senhor.
Ai de quem? Ai de quem tentar contra o nosso Deus? Aleluia, ele achou que ele estava indo contra Davi. Aleluia, ele achou que ele ia enfrentar os profetas. Aleluia, ele pensou que ele ia enfrentar era Samuel. Meros homens, na verdade. Quantas vezes aleluia, o crente pensa, mas é um mero homem, mas é uma mera mulher. Aleluia, não é nada. Oh, meu querido, você mexeu com a pessoa errada. Aleluia, porque você não está mexendo com o servo e a serva de Deus. Aleluia, você está enfrentando o Deus daquele homem, o Deus daquela mulher. Aleluia, Jesus. E nada fluiu, irmãos. Aleluia. Ele tentou muitas vezes contra Davi, muitas vezes. Se levantou muitas vezes com raiva de Davi. Aleluia, Jesus. Será que ele não pensava? Aleluia, Jesus. Um espírito estranho pegava ele. Aleluia. E sabe quem tinha que tocar para o Espírito Santo, o espírito estranho, o espírito maligno sair dele? Sabe quem tinha que tocar? Davi. Aleluia, Jesus. Ele sabia que o Senhor já tinha falado que ele tinha sido rejeitado. Aleluia, Jesus. Ele via todos os sinais que Deus era com Davi, que Deus não era com ele mais. Que Deus tinha saído dele. Aleluia, mas que Deus estava com Davi. Ele via tudo isso. Aleluia, Jesus. Mas ele intentou. Sabe o que Deus fez? Humilhou ele muito. Aleluia, deu ele na mão de Davi assim, ó. Aleluia, que Davi poderia ter matado ele, mas Davi não matou. Aleluia, Jesus. Por 2 vezes ele esteve na mão de Davi. Davi poderia ter matado, Davi não matou. Aleluia, mas ele continuou insistindo. Ele foi até o final. Aleluia, Jesus, porque o Espírito Santo, a glória de Deus, tudo já tinha saído dele. Oh, meus irmãos, será que nós ainda temos a graça do Senhor? Aleluia, Jesus, será? Será que nós vamos perder a graça do Senhor? Aleluia, Jesus, começar no Espírito e terminar na carne, como os Gálatas? Aleluia, Jesus, não deixe o Espírito Santo sair de você e um outro Espírito dominar seu coração. Porque se o Espírito Santo não está aí, tem outro Espírito aí. Aleluia, se o Espírito Santo não está aí, tem outro Espírito dominando. Aleluia, Jesus, e a Bíblia fala que foi até a morte. Ele morreu vencido. Aleluia, Jesus. E Davi reinou, quisesse ele ou não. Aleluia, o Senhor tinha ungido e Davi tomou posse do trono que Deus tinha entregado na mão dele. Fica essa mensagem para nossa reflexão, irmãos. Não lute contra a obra de Deus. Não se levante contra quem Deus levantou. Aleluia, respeite a casa do Senhor. Tenha reverência. Aleluia, quando você chegar na casa de Deus. Aleluia, você pode brigar lá fora. Aleluia, não estou dizendo isso como permissão, não. Aleluia, você pode fazer o que você quiser lá fora. Aleluia, pode sentir ódio do seu irmão, pode fazer o que você quiser. Mas quando você chegar aqui dentro, aleluia, respeita a casa do Senhor. Respeita. Tenha reverência na casa do Senhor. Aleluia, porque o Senhor não é homem. Aleluia, o Senhor é Deus. Aleluia, que fique essa palavra no nosso coração. As horas estão bastante adiantadas. Aleluia, eu vou passar para o irmão Denilson. Aleluia, já fazer a oração final. Aleluia, palmas de novo que engrandeça o nome do Senhor.